Olá, muito bom dia. Estamos iniciando mais um Momento com Deus com o irmão Juliano Fernandes. E hoje é um dia especial, né? O dia de comemoração ao Dia Internacional das Mulheres. Sintam-se abraçadas neste momento. Irmãos, o nosso Momento com Deus hoje se encontra no livro de Êxodo, capítulo 14, a partir do verso 15 até o 26, que conta a trajetória da passagem do Mar Vermelho, né? Convide seus amigos a fazer parte das nossas lives. A palavra do Senhor é ministrada bem clara e fácil de você entender. É assim que façamos todos os dias, para a honra e glória do Senhor Jesus. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja Livro de Êxodo, capítulo 14, do 15 ao 26. Primeiro vamos fazer uma reflexão para Deus edificar nossas vidas. continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se Certo dia, Deus resolve criar o homem. não der, continua Criou as águas, o mar, a terra, o sol, a lua, as estrelas, e deu firmamento às águas. te adorar pelo que é. Criou um jardim chamado Jardim do Éden, e lá ele colocou todas as frutas, plantas, animais. E Deus sentiu a necessidade de haver alguém que governasse tudo aquilo. E assim nasceu o homem. Deus criou o primeiro homem e deu o nome de Adão. O homem foi criado do pó da terra. E Deus deu autoridade a Adão para governar aquele jardim. E ele deu nome aos animais. Vivia feliz. Só que um dia Adão começou a observar os animais. E ele percebeu que cada animal tinha sua fêmea do lado. E Deus começou a perceber isso, que Adão já não era tão feliz como antigamente. E houve a necessidade de ser criada a mulher. Deus retira da costela de Adão e faz a mulher. E deu a ela o nome de Eva. Curioso é que todo homem, ele sonha em casar, todo homem ele sonha em ter filhos, mas esse sonho ele só vai ser realizado se ele estiver do seu lado uma esposa sincera, reta, temente a Deus e obediente à palavra de Deus. Hoje é 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A mulher hoje ela alcançou um status na sociedade nunca visto.
Desde o início do mundo, as mulheres elas sofrem preconceitos. Os homens olham para as mulheres com ar de inferioridade, sendo que elas não são. Há mulheres motoristas de ônibus, há mulheres donas de casa, há mulheres que comandam grandes empresas, grandes negócios. E hoje a mulher ela ganhou um status na sociedade de crescimento. Só que a mulher ela tem um dom, que é o dom de ser mãe. Às vezes algumas não têm esse dom. O seu ventre não dá luz a filhos. Mas na Bíblia existe uma linhagem de 10 mulheres estéreis. Começou com Sara, quando ainda se chamava Sarai, esposa de Abraão, quando ainda se chamava Abrão. Ela tinha sonhos de ter filhos, porque naquela época, a linhagem bíblica, a mulher só era valorizada se ela gerasse filhos. E veio Sara, veio Rebeca, veio Raquel, veio Isabel, e veio outras mulheres que não podiam ter filho. Ana talvez seja a mais famosa entre elas, porque Ana orou, se humilhou nos pés do Senhor, e a oração Deus ouviu. Isabel também tem uma importância enorme por ser mãe do profeta João Batista. Existe também a mãe de Sansão, do guerreiro Sansão. E para você que acha que você não pode ter filho, se inspire nessas mulheres. Deixa Deus falar contigo. Busca-o em oração de todo o seu coração. Porque assim como ele fez com essas mulheres, e elas deram à luz a filhos importantes que seguiram a linhagem de Abraão, Isaac e Jacó, essas mulheres elas foram nada mais nada menos que a mãe de Isaac, mãe de Jacó, mãe de José do Egito, mãe de Sansão, o guerreiro Sansão, mãe de João Batista, o profeta João Batista, mais sábio entre os profetas, o mais próximo de Deus, porque ele anunciava a vinda do Filho de Deus. De ventre estéreis nasceu todas essas pessoas que fizeram a vontade de Deus. Então, não desanime, não se sinta inferior às outras mulheres, porque Deus, Ele olha por ti. E Ele quer fazer você alcançar a sua vitória, a sua salvação. Acredite nos teus sonhos. Não desanime, não se desesperes, confia em Deus. O segredo é confiar, o segredo é descansar no Senhor. Porque Ele é quem cuida de ti. Se Ele diz que você pode, então você pode. Não deixe que pessoas te desanimem, não deixe que pessoas façam você desistir dos seus sonhos. Porque se Deus te escolheu, Ele te escolheu para vencer, Ele não te escolheu para viver triste, para viver amargurado, sofrendo, não. Em hipótese alguma. Todas as pessoas que venceram na Bíblia, elas passaram por lutas, elas passaram por tribulações, elas não são super seres humanos dotados de bênçãos, de poder, não. A vitória ela só vem regada à dedicação, a vitória ela só vem regada a sofrimento, a se humilhar na presença do Senhor. O problema é que às vezes nós, seres humanos, não temos essa paciência de esperar pela vontade de Deus. E acabamos que, de certa forma, fazendo as coisas erradas. Mas hoje eu parabenizo a todas as mulheres pelo seu grande dia,
8 de março, Dia Internacional da Mulher. Sintam-se abraçadas e acredite nos seus sonhos, porque Deus ainda realiza sonhos. Bom dia. Irmãos, a leitura de hoje se encontra no livro de Êxodo, capítulo 14, a partir do verso 15. Os irmãos acompanhem, que nós vamos fazer a leitura do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Disse aos filhos de Israel que marchem. E tu levantas a tua vara e estende a tua mão sobre o mar. Prendei-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar, em seco. E eis que endureceu o coração dos egípcios, para que entre nele, atrás deles, e serei glorificado a Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavalos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificar em Faraó, em seus carros, nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a colina de nuvens se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E iam entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e nuvem eram escuridades para aqueles, e para estes esclarecerem a noite, de maneira em que toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muros à direita e à esquerda. E os egípcios seguiram e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, e os seus carros, e os seus cavalos, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília, pela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios, um alvoroço, e o campo dos egípcios, e tirou-lhe aquelas rodas dos seus carros, e os fez andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles pelejam contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, e sobre os seus carros, e sobre seus cavaleiros. Que você se perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois eu ainda o
sobre isso. Esse momento de crise que todo cristão vive. Essa guerra entre a alma e o espírito. A sede, a fome pela presença de Deus e ao mesmo tempo esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro. Mas hoje nós queremos dizer para você que o segredo está no espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Bom dia ao irmão Almi, Sebastiana Cruz, Antônio Sena, Creus Almeida, Valdeci Maria. Chama pra perto, Tem uma irmã aqui que eu não consigo ler o nome dela não. só assim eu não Guien, é estrangeira. Vivalda Moreira. porque na verdade Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, Senhor da Glória. coração Neste momento, Deus, entramos na Tua presença para te agradecer por mais uma vez estarmos reunidos no Teu nome. Pai, neste momento, eu busco a Tua presença para que o Senhor visite a cada um desses irmãos que nos acompanham neste momento. Deus, Tu conheces o Teu povo. Tu foi o Deus que libertou o povo de Israel do Egito, depois de 400 anos sendo aprisionado no deserto. Deserto de dificuldade, deserto de fome, deserto de sede. É assim que eu chamo o Egito daquela época, um deserto. Porque se teu povo não prospera, significa que as terras estão secas. Porque se teu povo não tem como se alimentar, significa que a terra não é fértil. E se nós nos encontramos dessa forma, Pai, visita cada um de nós nesse dia. Realiza o sonho, resgata os sonhos do teu povo. Não importa a dificuldade que teu povo esteja passando, o importante é que ele é fiel à tua palavra. Deus, visita cada um de nossos irmãos neste momento. A irmã Sebastiana Cruz, Antônio Sena, Creus Almeida, Valdeci Maria, Valda Moreira e os nossos dois irmãos estrangeiros que estão conosco. Deus, Tu conhece o coração de cada um de teu povo. Tu sabe das suas necessidades, Senhor. Honra teus servos, Pai. Faz com que eles venham te servir com força. Faz com que eles venham se alegrar na tua presença. Mesmo em meio às dificuldades. Mesmo em meio às atribulações, Senhor. Visita teus servos neste momento. Senhor, Tu conhece as necessidades do teu povo. Tu sabe das suas vitórias, das suas lutas. Já se decepcionaram, já pensaram em desistir da caminhada, mas Tu não desistiu de nós, Pai. Tu enviou o Teu Filho amado, o Teu único Filho a morrer por nós naquela cruz. Deus, eu te oro pela família da minha sogra mais uma vez. Visita aquele lá, Deus. Minha sogra Elizabeth, a Tua filha padece da Tua visita, Pai. Visita cada um de seus filhos. Cauã, Sara, Emerson, Edson,
Larissa. Coloca, Senhor, no coração deles o desejo de servir. Dá proteção ao teu povo, Deus. Honra teus servos, Senhor Jesus. Te oro pela minha família, minha mãe, Dona Nazaré, meu pai, seu Doca, Meire, Juliana, Regina, Reginaldo, meus sobrinhos, Larissa, Mirella, Beatriz, Wesley, Clarinha, minha filha Manuela e minha esposa Larissa, Senhor. Deus, visita neste momento a minha amiga Albertina. Honra a tua serva, Senhor Jesus. Deus, neste momento eu te apresento várias pessoas em oração. Tu sabes da necessidade do teu povo. Te apresento a Ana, o Luquinho, o Alexandre, a Hannah, o Arley e toda a sua família. Te apresento a Marceliana, Senhor Jesus, a Larissa, o Pedro, o Lucas, o Márcio, o Edson. Recebe, Senhor, todas essas pessoas em oração, para que elas possam te honrar, para que elas possam viver segundo a tua palavra. Deus, o teu povo, ele quer te conhecer em oração. Ele quer falar contigo neste momento, Deus. Aceita a oração de cada um deles, mas coloca no coração deles o propósito de ter paciência, porque o tempo é teu, porque a obra é tua, Senhor. E as coisas, elas não acontecem do dia para a noite, as coisas acontecem no tempo certo, determinado por Deus. E é assim que tem que ser. Mas devemos honrar a Deus de todo o nosso coração, devemos buscá-lo com intensidade. E assim Ele irá realizar os desejos dos nossos corações. Mas até lá, aquieta minha alma, Senhor. Eu esperarei pela tua vontade, eu terei paciência no Senhor. Te apresento, Senhor Jesus, o Ministério Logos, na qual faço parte. Te apresento os pastores Everardo Silva, Jedson Batista, pastora Patrícia, pastora Irmã Silva, irmão Cristóvão. Deus, abençoa aquela casa, Senhor Jesus. Faz com que teus filhos te busquem de todo o teu coração. Faz com que teus filhos te honrem e aquela casa venha a crescer ainda mais. Que várias pessoas venham a entrar pela tua casa, Senhor Jesus. Eu oro pela Granja, a Logos Granja Portugal, do pastor Jorge. Senhor, tu sabe da vontade de teu filho de te servir. Tu sabe da necessidade, Senhor Jesus, que a tua casa tem de ti. Jesus, somos gratos a ti pelo sacrifício feito naquela cruz, mas coloca no nosso coração, molda nosso coração para que nós venhamos agradecer aquele sacrifício que tu fez por nós, para que aquilo não se torne em vão, para que o mundo reconheça que só o Senhor liberta, que só o Senhor salva. Temos que ter essa convicção, temos que ter essa consciência. E eu sou grato por hoje poder levantar, por hoje poder encarar esse mundo de frente, não temê-lo, porque se o Senhor nos colocou aqui, é porque nós somos mais que vencedores. E temos que acreditar o tempo todo que Deus caminha conosco, que nós somos capazes de vencer. Não há vitória sem luta, não há vitória sem provas, não há vitória sem angústias, tribulações. Nada do que nós viemos a passar será comparado a 1% do que tu fez por nós, Pai.
Jesus, reconhecemos cada lágrima, cada gota de sangue que desceu do teu corpo. Quantas vezes Jesus caiu com aquela cruz? E às vezes caímos uma vez, já pensamos em desistir. Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você. E Ele tem o poder de largar a cruz. Ele não largou. E por que nós vamos largar na primeira prova? Não foi para isso que Deus morreu por nós. Não foi para nós se sentirmos inferior aos outros. Não foi para nós acharmos que somos menores do que os outros. Não, estamos todos no mesmo patamar. Esse Deus que libertou o ladrão, a prostituta, o macumbeiro, o católico, o evangélico, o espírita, Ele morreu por todos nós. Ele não fez acepção de pessoa. Nós não temos autoridade ou moral de viver julgando as pessoas por conta de uma religião diferente, por conta de uma crença diferente, por conta de uma cor de pele diferente. Não. Nós não temos que julgar as pessoas pela sua própria condição financeira, pela sua aparência. O que Deus está preocupado é com o nosso material. A nossa matéria, o nosso corpo é o que importa para Deus, o nosso espírito é o que importa para Deus, o que somos por dentro é o que importa para Deus. Para o mundo o que importa é o que somos por fora. Se temos dinheiro, se temos uma boa aparência, Deus não está preocupado com isso. Deus não está nem aí para os seus bens materiais. Deus quer ouvir o teu coração, Deus quer ouvir a tua voz, Deus quer fazer de você um verdadeiro vaso de honra, uma pessoa honrada. Busque esse Deus com intensidade, busque-o com todo o seu coração e Ele vai te salvar. Amém. Bom dia, o irmão Geraldo Belo. Seja bem-vindo, irmão. Irmão Gago também se está presente nesse momento. Irmão, as minhas lives, elas são meio complicadas para os irmãos acompanharem, né? Porque um dia eu faço pela manhã e outro dia eu faço pela noite. Vou explicar para os irmãos. É porque eu trabalho como vigilante, aí eu trabalho uma noite e outra não. Aí hoje à noite eu estarei de serviço e a palavra ela é ministrada às 12h30 da noite, no dia de hoje. Aí eu passo a noite inteira no serviço, de manhã eu chego cansado e vou descansar. No dia seguinte que eu durmo em casa, aí eu faço pela manhã. Nesse horário. A irmã Gleiciane, Fia, faz um favor para mim, pede para Nazaré ouvir essa palavra, ou seu doc aí colocar ao vivo aí para eles, são meus pais lá da cidade de Capistrano. Bom dia. Irmãos, o texto que eu acabei de ler se encontra no livro de Êxodo, capítulo 14, a partir do verso 15 até o 26. É referente à passagem do Mar Vermelho, né? Quando Deus liberta o povo de Israel daquele sofrimento que já existia há 400 anos. E para nós entendermos o que aconteceu naquela época, vamos voltar lá no livro de Gênesis, porque fica bem explicativo como que o povo chegou no Egito e como que o povo saiu, quais foram as provas e o que aconteceu. No livro de Gênesis, Deus cria uma aliança com Abraão e veio as gerações Abraão, Isaque e Jacó. A aliança ela foi feita com Abraão
ela foi reforçada com Isaac e ela foi realizada com Jacó. Veio várias promessas. Paz do Senhor, irmão Geraldo Belo. Tati Silva também está conosco. Veio várias promessas de Deus com a linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, pai de Isaac. Isaac, pai de Jacó. Jacó, pai de José do Egito. E esse encontro que o povo de Israel tem com o Egito, ele nasceu com José do Egito, quando ele passou por toda a sua história, teve sonhos com sua família, foi colocado dentro de poço, foi vendido como escravo ao Egito, foi para a casa de Potifar, voltou para a prisão, foi à presença de Faraó, interpretou os sonhos de Faraó. Faraó deu a ele o cargo de governador do Egito. Ele salva o povo da seca. Foram 7 dias de seca, 7 dias de fartura. Ele guarda 1/3 de todo alimento que foi produzido na terra. E assim o povo de Israel, quando os irmãos de José foi para o Egito comprar mantimentos, e ele reconheceu seus irmãos, e ele levou seu pai, que é Israel. Israel é o nome que Deus deu a Jacó, pai de José do Egito. E foi assim que o povo de Israel entrou no Egito, através do governador José do Egito. Só que no final do livro de Gênesis, José do Egito morre. E Faraó, que deu o cargo de governador para José do Egito, também morre. E nasce ali um outro faraó, que não conhecia José. Só que esse faraó dos dias de Moisés, que não conhecia José, e quem levou o povo de Israel para o Egito, começou a escravizar aquele povo. E aquele povo começou a sofrer, porque aquele faraó, ele era ambicioso, ele era um homem pecador, um homem de coração de pedra, um homem de coração amargurado. Cada dia que se passava, o seu coração ficava mais pedrificado. E no início do livro de Êxodo, Deus levantaria um homem para guiar o povo a sair daquela situação. E assim nasceu Moisés. Moisés, ele, quando ainda criança, teve que ser escondido, porque Faraó, ele queria matar todas as crianças daquela época, porque o povo de Israel, ele vinha numa crescente muito grande. Quanto mais ele escravizava o povo, mais o povo crescia. E assim aconteceu. Só que quando Deus levanta Moisés, mesmo Moisés começando a questionar, porque Moisés, se eu comparar Moisés com... Se eu for comparar Moisés com Noé, por exemplo, Noé, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem obediente à palavra de Deus. Tudo que Deus falava, Noé seguia, Noé obedecia. Moisés, ele é o contrário, ele duvida de tudo. Não é um Tomé, mas ele questionava Deus o tempo todo. E se nós observarmos aqui, logo no início, no livro de Êxodo, no capítulo 3, no verso 4, diz o seguinte: E vendo o Senhor que se virava para lá, e abrandou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. E disse: Não te chegues para cá, tira as tuas sandálias de teus pés, porque o lugar em que tu estás é a terra santa.
Disse mais: Eu sou o teu Deus, o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Se ele soubesse que ninguém conseguia enxergar Deus, ele teria olhado, né? E Deus deu uma missão a Moisés. Aqui no verso 11 diz: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tira do Egito os filhos de Israel? Deus tinha prometido uma terra que emana leite e mel, 3 dias para o deserto, para que sacrificamos ao Senhor nosso Deus, porque eu estenderei a minha mão, o manto, e ferirei a Faraó com todas as minhas maravilhas, que farei ao meio dele, depois vos deixarei ir. Isso é o verso 20 do capítulo 3. E assim vai se cumprindo, e assim Deus vai orientando a Moisés para que ele leve o povo a sair do Egito. E aqui no capítulo 5, verso 22 diz assim: Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, e ele maltratou este povo, e de nenhuma sorte livraste teu povo. Aí Deus reforça no capítulo 7 do verso 6. No verso 6 do capítulo... no capítulo 6, no verso 7. E eu vos tomarei por meio do povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei debaixo das cargas dos egípcios. E assim aconteceu. Quando Deus levanta Moisés para libertar o povo de Israel, aquele povo ele padecia há 400 anos. É muito sofrimento. Às vezes nós passamos 1 ano ou 2 na prova, aí já pensamos em desistir. Não, aquele povo ele estava aprisionado há 400 anos. Desde a morte de José do Egito, desde a morte de o faraó que tinha um coração bom, até faraó de coração de pedra. E Deus usa Moisés. Só que o curioso é que quando Moisés nasce, que seu pai e sua mãe, eles querem esconder aquela criança dos egípcios, por conta da crescente do povo, eles mataram as crianças. E Deus ele faz as coisas assim de forma grandiosa, de forma tremenda, porque ele colocou Moisés dentro de um cesto e fez descer as margens do rio Nilo, e Moisés foi criado nos berços do Egito, nos berços de Faraó. A filha de Faraó criou Moisés como um filho, e Deus é tão bom que quando a irmã de Moisés, ela passou a noite toda vigiando aquele cesto até que chegasse às mãos de alguma pessoa para que ele não viesse morrer afogado no rio. E quando a filha de Faraó pega Moisés para criá-lo, a irmã dele vai lá e diz o seguinte: olha, eu conheço uma mulher que ela pode amamentar Moisés. E Moisés é devolvido à sua casa, e a própria mãe de Moisés alimenta ele, e quando ele já está crescido, talvez 7, 8 anos, a filha de Faraó vai lá e leva ele para dentro do Egito, para dentro do palácio de Faraó. E assim aconteceu. Moisés foi chamado para libertar o povo e foi criado pelo seu inimigo. E quando Deus tem um encontro com Moisés, ele diz: Moisés, tira a sandália de teus pés, que a terra aqui é santa. E Moisés ele se assusta porque ele não quer olhar para a face de Deus, mas ninguém enxergava Deus, só escutava a sua voz. Então ele dá o chamado a Moisés. Ele direciona
impulsiona Moisés até a presença de Faraó. E assim ele faz. Chegando diante de Faraó, ele diz: Faraó, Deus manda te dizer que você liberte o povo, porque o povo está padecendo há 400 anos, porque o povo vem sofrendo há muito tempo. E a vida daquele povo estava se tornando desgastada, porque além de eles trabalharem apenas pelo alimento, eles ainda apanhavam. Eles eram chicoteados, porque eles eram escravos, eles eram vistos como inferior ao povo egípcio. E Deus ouvia a oração daquele povo. Por mais que alguns murmurassem, por mais que alguns não tivessem mais esperança, Deus ainda realiza sonhos. E veio o primeiro sinal. Moisés: Senhor, como que eu faço? Moisés: cajado no chão se transforma em cobra. Mostra a tua lepra e eu sararei a tua lepra. E assim Moisés fez. Realizou os sinais diante de Faraó, mas o coração de Faraó continuava duro. E ele achava que aquilo ali era bruxaria, que era feitiçaria. Ele chamou 3 de seus reis magos e eles fizeram a mesma coisa. E ele começou a achar que aquilo ali era apenas um truque. Moisés volta à presença de Deus e diz: Senhor, ele não libertou o teu povo. Aí veio a praga dos gafanhotos e comeu toda a lavoura. Veio a praga dos sapos. Veio várias pragas sobre o Egito, mas Faraó continuava com o coração de pedra. Só que quando Deus pisou no calo de Faraó e aquele povo não foi liberto por ele, Deus disse o seguinte: Moisés, agora Faraó vai libertar o povo. Deus pediu para que eles matassem o cordeiro, colocasse o sangue do cordeiro na porta da casa dos egípcios e disse: olha, todo filho de Israel será protegido do que eu vou fazer, mas os egípcios, eles padecerão. Lembra que no início Faraó queria matar as crianças, os filhos do povo de Israel, para que eles parassem de crescer? E Deus salva Moisés. Agora foi a vez de Deus colocar sobre os egípcios aquilo que eles fizeram com os filhos de Israel. O mal, ele se volta contra você. Se você praticar o mal, esse mal vai te consumir e vai te destruir. Quem vive da espada morrerá pela espada. Entenda. Faraó matou os filhos de Israel. Agora será a vez dos filhos dos egípcios morrerem. E Deus, ele afirma o seguinte: todo primogênito dos filhos do Egito irão padecer essa noite. E assim eles fizeram, colocaram o sangue do cordeiro na porta de suas casas, e quando veio a aprovação de Deus, levou todos os filhos do Egito. Morreram aquelas crianças, e entre elas estava o filho de Faraó. Aquilo que Faraó mais amava, talvez a única coisa que Faraó amasse era seu filho e sua riqueza. Quando ele sente a perca daquele filho, quando o seu filho morre, ele manda o povo sair do Egito. Ele libera a saída do povo do Egito. E Moisés, ele reúne toda aquela multidão, porque era muita gente, e eles começam a encaminhar no sentido do Mar Vermelho. Só que quando o faraó percebe que o culpado da morte de seu filho foi o povo de Israel, ele vai ao encontro do povo de Israel e quer destruir o povo de Israel. Ele ordena o exército para que eles vá em busca do povo de Israel. Só que o povo de Israel ele já estava muito distante, já estava se aproximando do Mar Vermelho. Só que durante aquela caminhada pelo deserto, que durou em torno de 40 dias e 40 noites,
Curioso que essa passagem ela também está quando Jesus foi provado pelo diabo, 40 dias e 40 noites. Curioso que essa passagem ela também se encontra quando Noé construiu a arca. Quando veio o dilúvio, 40 dias e 40 noites. Impressionante isso, essa coincidência. E quando o povo se encontra ali, no meio do deserto, a gente sabe que sempre existe os pró e os contras. Alguns começaram a murmurar, começaram a afirmar: seria melhor se nós tivéssemos ficado no Egito, porque aqui nós estamos padecendo de fome, nós estamos padecendo de necessidade. E muitos começaram a murmurar, muitos começaram a fracassar durante a caminhada. Irmãos, quando nós nos encontramos na prova, nós não temos que murmurar, nós temos que dar glória a Deus. Nós temos que levar a vontade de Deus adiante. Nós temos que acreditar o tempo todo que Deus é por nós, que Deus ainda realiza sonhos. E ao invés de murmurarmos, nós temos que agradecer, nós temos que dar glória a Deus por todos os momentos ruins que se põem sobre nossas vidas, que se apresentam diante de nós. E quando o povo murmurava, Moisés ia até a presença de Deus, apresentava o povo a Deus, e Deus, mais uma vez, fazia a vontade do povo, porque eles estavam reclamando de fome, e Deus manda uma chuva de maná aos céus, e aquele povo é alimentado. Mas mesmo ele sendo alimentado, mesmo Deus tendo melhorado de certa forma a vida deles, eles continuavam murmurando. Alguns chegaram a criar bezerros de ouro para adorá-los. Outros chegavam a afirmar que seria melhor que eles tivessem ficado no Egito. Seria melhor que eles continuassem no Egito, porque eles estavam sofrendo, porque eles estavam padecendo no deserto. Só que Faraó começou a perseguir o povo. E quando o povo de Israel se encontrou ali, próximo ao Mar Vermelho, ali é como se tivesse acabado todas as esperanças. Às vezes, quando nós estamos bem no nosso trabalho, nós chegamos e recebemos a notícia que vamos ser demitidos, ou talvez é comparado à morte. Quando morre um familiar, um ente querido, a gente sente aquele baque. Assim pensou o povo de Israel quando eles ficaram diante do Mar Vermelho. Como que nós vamos atravessar se não existe barco? Seria melhor que nós estivéssemos ficado no Egito. Talvez se a distância não fosse muito grande, talvez se a distância não fosse muito grande, alguns teriam voltado. Só que se eles voltassem, eles morreriam no meio do caminho. E Moisés disse: Senhor, agora é contigo. E Deus, ele diz assim: Moisés, ergue o teu cajado em direção ao mar. Moisés ergueu o cajado e Deus abriu o Mar Vermelho. Foram criadas paredes de água de um lado e de outro, e o mar ficou seco no meio deles, e eles começaram a caminhar. E Deus diz: Moisés, ordena ao povo que marche em direção ao mar. E aquilo foi uma obra tremenda, irmão. Aquilo foi algo impressionante. Foi algo nunca visto pela humanidade nos dias de hoje. Mas o mais curioso é que, se nós formos fazer um resumo, Deus usou José do Egito, leva o povo para o Egito, o povo sofre, padece, passa por todas as lutas, tribulações.
passa pelo Mar Vermelho. Quando o faraó se aproxima do povo e que o povo já passou o Mar Vermelho, e o faraó entra com seu exército, ordena o seu exército para que entre no meio do mar, e o mar começa a se fechar e engole os egípcios. A gente tira a seguinte conclusão: que Deus, Ele permite que as coisas aconteçam na nossa vida. Ele permite que as provas venham sobre nós. Ele permite que Satanás toque em nossos bens e que tirem tudo. Sabe por que isso acontece, irmão? Porque Deus, Ele prova e aprova. Se você suportar todas as provações que se colocaram diante de ti, Deus vai te honrar. Deus vai te libertar do Egito. Deus vai te libertar das mãos de Faraó. Quem é o Faraó hoje? Talvez os governos de todos os mundos, de todos os reinos do mundo. Talvez nossos presidentes sejam o Faraó. Talvez nossos deputados, senadores, governadores, prefeitos, vereadores sejam o exército de Faraó. E talvez nós sejamos o povo de Israel que padece há muitos anos nas mãos dessas pessoas que têm o poder nas mãos e que não faz nada para mudar a realidade do país, de seus países. Como que se explica a fome se alastrar na África? Como que se explica a crise nascer no Brasil? Riqueza, fama e poder. É o que todos os seres humanos querem. Foi isso que Satanás falou para Jesus na passagem pelo deserto. E o povo sempre padecendo, o povo sempre escravizado. Mesmo que para ser escravo receba salário, que é o salário mínimo pago hoje. Vergonhoso o aumento de R$17 no salário mínimo. Mas nós não estamos aqui para debater política, nós não estamos aqui para dizer que A ou B faz isso ou aquilo, não. Nós não devemos julgar. Apenas uma comparação com o povo de Israel daquela época e com o povo do dia de hoje. Só que no meio desse sofrimento todo do povo de Israel, Deus levanta guerreiros para orarem. E nos dias de hoje, Deus levanta os crentes para orar e interceder pelo povo. Deus levanta vários Moisés, vários pastores que conhecem a sua palavra. Pena que alguns acabam servindo a Faraó. Apenas que alguns usam a palavra de Deus para benefício próprio, para o seu crescimento próprio. E a palavra de Deus, ela é rica, ela é poderosa em conhecimento e ela tem que ser usada para o bem. E nós temos que pregar essa palavra para o crescimento da humanidade, para o crescimento do povo, porque Deus é maravilhoso, irmão. E se esse Jesus padeceu pelo deserto, venceu as provações, não cedeu aos caprichos de Satanás, se esse Jesus morreu por nós naquela cruz e nos deu vida em abundância, nós temos que acreditar nele. Nós temos que confiar nele o tempo todo. Porque Deus é maravilhoso. Porque Deus é único. Porque Deus é eterno. Jesus deu a vida por nós todos, irmãos. Mas infelizmente a riqueza, a fama e o poder, ela destrói a humanidade. Porque as pessoas que vivem correndo atrás de dinheiro,
as pessoas que de certa forma vivem querendo passar por cima dos outros por conta de dinheiro, que é o que fazem os nossos governantes, quando eles têm o poder nas mãos e usam esse poder a benefício próprio. Aí veio o Mensalão, veio o Petrobras e a crise se estabeleceu no Brasil. E o povo de Deus, comparado ao povo de Israel, permite a crise entrar dentro de casa, permite a dificuldade entrar dentro de casa. E a televisão começa a pregar crise, crise, crise. E 2 canais de televisões começam a se gladiar por audiência. Um quer ensinar pra gente que homossexualidade é normal, distorce toda a história mediterrânea contemporânea quando coloca em suas novelas histórias falsas que não foram contadas daquela forma. O outro levanta filmes sobre arrebatamento, mostra um arrebatamento totalmente distorcido do que está na Bíblia, no livro de Apocalipse. Começa aquela briga por audiência, começa aquela briga por poder, e o povo de Israel, que somos nós, no meio disso tudo. Irmão, não dá crédito o que a televisão fala, porque um é rico, é conhecido no mundo inteiro. O outro, a sua riqueza foi adquirida através da palavra de Deus, a sua riqueza foi adquirida através de falsas profecias, de falsas curas. E assim, aquela igreja enriqueceu, aquele ministério subiu grandemente, porque pessoas estão cegas, porque pessoas não enxergam a verdadeira palavra de Deus e acabam dando crédito a falsos profetas. Como que eu vou dar meu carro para a igreja e Deus vai me devolver uma Lamborghini? Como que eu vou dar a minha moto para a igreja e Deus vai me devolver uma Hilux? Isso não existe, irmão. Isso é falsas profecias. Como que eu entro na igreja de cadeira de roda, aleijado desde o nascimento, e eu pego aquela cadeira de roda e saio correndo? Isso é blasfêmia, irmão. Toalha ungida não tem poder nenhum, irmão. Suco ungido não tem poder nenhum. O que tem poder é a palavra de Deus. Aí por que que eu tenho conhecimento e eu vou dar ouvido a essas falsas profecias mentirosas? Até parece que alguns servem a Satanás, porque ele é o rei da mentira. E essas pessoas, elas estão cada vez mais ricas. Só que ricas neste mundo, porque Deus vê tudo lá de cima. Ele conhece o sofrimento do seu povo. E ele levanta os verdadeiros profetas, os verdadeiros filhos de Deus, para combater esse mal que há na terra. O diabo, ele é tão sujo que ele penetra dentro da própria religião. Por isso há discórdia entre as religiões. Por isso que há pessoas que dizem: a minha igreja é melhor que a sua, o meu ministério é melhor que o seu, o meu pastor prega melhor que o seu. Isso não existe, irmão. Nós estamos no mesmo barco. Só que nós não podemos esquecer que Jesus dorme no barco. Por mais que as ondas balancem, Jesus está comigo no barco. E eu tenho que acreditar nisso. Mas eu tenho que ser fiel a Deus em espírito e em verdade. Mas Deus, que tirou a visão de Zaqueu e de Batimeu, Ele quer tirar a tua visão. Ele quer tirar a tua cegueira que há por trás da tua visão. Porque mesmo que teus olhos sejam puros, mesmo que teus olhos sejam limpos e você enxerga tudo, mas há uma visão dimensional que você não enxerga.
Quando você olha para o ouro e vê brilho no ouro, quando você olha a prata e vê valor na prata, ou quando você olha os bens materiais e valoriza aqueles bens materiais mais do que sua vida, você é comparado a Zaqueu, cobrador de imposto. Mas Deus, irmãos, Ele está mais preocupado é com tua alma, Ele está mais preocupado é com tua salvação. E Ele quer te salvar através da sua palavra. Peça para Deus somente o necessário, irmão, para a sua sobrevivência. E Deus vai te honrar. Ah, mas o governo está destruindo o povo. Deixa o governo com suas riquezas. Ah, mas os políticos estão enganando o povo. Deixa eles com as riquezas deles. Nós vamos chegar num lugar onde eles não vão, irmão, na glória de Deus. O mundo existe para nós passarmos por lutas, por provas, por angústias e para nós nos fortalecermos. O deserto ele existe não para nós viver nele, mas para nós passar por eles, assim como passou o povo de Israel. As lutas elas vêm, as dificuldades elas vêm para Deus provar a nossa fé, assim como Ele fez com o povo de Israel e assim como Ele fez com todos os vitoriosos biblicamente. Eu não posso desistir da minha caminhada, porque o que eu vou alcançar é maior do que tudo isso, irmão. O que importa é lá na glória e não aqui na terra, irmão. As pessoas estão cegas espiritualmente, porque elas não enxergam com os olhos do coração, porque elas não olham para dentro de si, porque elas não aceitam a própria correção. Por isso elas estão cegas, por não conhecer a verdadeira palavra de Deus, por não conhecer o verdadeiro sentido da vida. E Deus ele quer te salvar, irmão. Ele quer te resgatar do pecado. Ele quer fazer de você um vaso de honra, um filho de Deus. Eu estou colocando várias músicas aqui, mas eu não garanto que essa live não vai sair do ar não. Porque quando eu faço uma mistura dessa aqui, alguma música ela cobra direitos autorais. E por a gente não pagar, eles acabam tirando a live do ar. Mas vamos fazer assim mesmo. O importante é que se uma pessoa que estiver escutando essa live colocar no seu coração o desejo de servir a Deus e de amá-lo de todo o seu coração, é o que serve, já basta. E é isso que Jesus cobra de nós, irmão. Fidelidade à sua palavra e parar de estar acreditando naquilo que o homem fala. Se liga com Deus. Não valoriza muito o que o homem fala não, irmão. Porque o homem ele te engana. O ser humano é assim, ele se aproxima de nós até enquanto nós temos algo a oferecer a ele. Se eu não faço um favor, se eu não empresto dinheiro, eu não sirvo para aquela pessoa. É assim que o mundo nos vê. E Deus conhece o nosso coração, Deus sabe da nossa capacidade, Deus sabe da nossa necessidade antes de nós pedir a Ele. Mas eu tenho que acreditar que esse Deus liberta, eu tenho que acreditar que esse Deus nos salva, que esse Jesus que padeceu na cruz por mim, me libertou do pecado e eu sou livre, porém eu sou refém das minhas escolhas. Se eu escolho o caminho largo, eu vou ter tudo que o mundo me oferece rápido. Dinheiro, riqueza, fama, poder, sexo, tudo muito rápido e fácil. Mas se eu escolho andar pelo caminho largo, esse caminho ele vai me destruir, porque o meu coração vai endurecer, eu vou me sentir melhor do que todos. Mas se eu escolher andar pelo caminho estreito, o caminho da dificuldade, da luta, das tribulações, Deus ele anda comigo, Deus ele caminha comigo. Mesmo que ninguém me respeite e mesmo que ninguém me valorize, Deus me valoriza, Deus me respeita.
Deus honra seus verdadeiros adoradores. Se quer caminhar por um caminho bom, é fácil, mano. De casa para o trabalho, do trabalho para casa, de casa para a igreja, da igreja para o trabalho. Caminhos bons, passear com a família, ir a um shopping, uma pizzaria, ir a uma praia, um açude, passear com a família, se dedicar 100% à família. Porque quando nós olhamos para dentro de casa e consertamos dentro de casa, Deus ele nos abençoa, irmão, poderosamente. Quer ter uma vida de sucesso? Se humilha na presença de Deus, busca de todo o seu coração, faz propósito com Deus, ora durante a madrugada. Eu fiquei desempregado, me demitiram. Deus tem uma porta melhor para você. Não olha para trás, esquece o passado, enterra o passado, mesmo que as lembranças voltem. Lembra apenas das coisas boas que se passou. Foca no teu presente, que Deus te dará um futuro brilhante. Mas seja fiel à palavra de Deus. Não dê ouvido a falsos profetas. Quer adquirir a sabedoria, o entendimento, o conhecimento da palavra de Deus? Começa a ler a Bíblia, irmão. Começa a estudar todas as histórias que aconteceram na Bíblia, que Deus vai te dar sabedoria, que Deus vai te dar discernimento. E você saberá se teu pastor é homem de Deus ou é falso profeta. É errado, irmão, darmos o dízimo, é não, irmão. 10% de tudo aquilo que eu arrecado é não. Isso é para Deus, é para o crescimento da obra. Porque a igreja ela tem suas contas a pagar, mesmo que ela seja isenta de imposto, porque a igreja ela não paga imposto. Ela tem conta de luz, ela tem conta de água, ela tem salários de alguém que trabalha para administrar tudo aquilo. E se a pessoa se corrompe, problema dela. Aí ela vai ter com Deus. Tu fez a tua parte, tu pagou o teu dízimo, tu colocou nas mãos do Senhor. Se ela se corrompeu, aí é entre ela e Deus. Mas o teu coração está limpo. Irmão, mas eu não posso dar 10%. Tranquilo, dá R$1 que também serve, dá 10 centavos que também serve. Lembra que quando aquela mulher ela se aproxima do tanque e joga uma moeda, e Jesus disse que ela ofertou mais do que todos aqueles homens, porque ela deu o que ela tinha, ela não deu o que estava sobrando. E às vezes a gente só ajuda o próximo com aquilo que sobra. É com a peça de roupa que já não usamos mais. É com um quilo de alimento que talvez esteja próximo de se estragar. E Deus, Ele coloca no nosso coração que nós tenhamos uma vida com Ele, nos caminhos do Senhor. Que nós vivemos 100% focado nas coisas de Deus. Se nós tivermos esse entendimento, se nós tivermos essa sabedoria de reconhecer que apenas Jesus morreu por mim naquela cruz, por mais que os seres humanos criassem vários deuses, por mais que os seres humanos idolatrem os próprios seres humanos, Jesus foi o único capaz de morrer por nós naquela cruz. Deus foi o único que criou o mundo, céu, terras e mares, oceanos e todo ser vivente que há na terra. Foi criado por Deus, e eu tenho que valorizar isso, eu tenho que reconhecer tudo isso. Se eu colocar no meu coração o desejo de adorar a Deus, o desejo de servi-lo e saber a verdadeira palavra, lendo as Escrituras e examinando as Escrituras, irmão, a igreja mais santa que existe na terra é o teu corpo, porque o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Deus habita em ti, mas dê lugar a esse Deus maravilhoso. Quando Jesus afirmou diante dos grandes religiosos que iria destruir o templo e reconstruir em 3 dias, ele não falava das igrejas não, irmão. Ele não falava das esculturas não.
ele se referia simplesmente ao seu próprio corpo, porque em 3 dias Jesus iria ser entregue a seus inimigos. Em 3 dias Jesus iria padecer, iria ser crucificado, e em 3 dias Jesus há de ressuscitar. Destruirei o templo e reconstruirei em 3 dias. Então, o teu corpo é a maior igreja que existe no mundo. Valoriza isso. Não deixa a tua igreja, o teu corpo, se corromper, se prostituir, se entregar ao pecado através do desejo carnal. Não, irmão, faz do teu corpo uma santidade para Deus. Coloca a tua vida nas mãos do Senhor. Tá ruim? Glória a Deus. Tá bom? Glória a Deus. Tá passando por luta, por tribulação? Dá louvores a Deus. Foi assim que o rei Davi afirmou. Foi assim que Davi, o salmista Davi, afirmou. Agradeça a Deus por você estar vivo. Por mais que as dificuldades venham, é sinal que Deus está provando a tua fé. É sinal que Deus está te capacitando a cada dia. E mesmo que o mundo deixe cicatrizes no nosso corpo, mesmo que o mundo nos maltrate, mesmo que o mundo se aproveite de nós, deixa os políticos ficarem com a riqueza deles, com a corrupção deles. Deixa os empresários explorar o povo, crescer suas contas bancárias. Deixa. Deus está vendo tudo isso, irmão. Deus conhece os seus. Ele sabe tudo que tu passou para estar aqui diante da presença dele. Irmão, sou Juliano Fernandes, sou daqui de Fortaleza, Ceará, natural da cidade de Capistrano, localizada no maciço de Baturité, a 100 km de Fortaleza. E é uma honra, é um prazer servir ao Senhor Jesus. Deus abriu uma promessa comigo no ano de 2002. Enquanto em culto ele revelou à pregadora que ele iria me usar na palavra, mas iria demorar. E 16 anos foi o tempo que durou para que a promessa se cumprisse na minha vida. Recebi 3 nãos de pastores dizendo que eu não tinha o conhecimento, dizendo que eu não era capaz de conduzir a palavra de Deus. Foi assim em Capistrano, foi assim na Pajuçara e foi assim aqui no bairro do Pan-Americano, onde eu moro. E Deus, ele resgatou essa promessa. E Deus realizou essa promessa e disse: filho, se tu não tem conhecimento, eu vou te dar o conhecimento. Se eles acham que tu não tem o dom de pregação, eu vou te dar o dom de pregação. Se tu sente dificuldade em manusear a palavra de Deus, eu vou te aprimorar e vou fazer de ti um vaso de honra. E eu acreditei nas promessas de Deus na minha vida e não dei crédito àquilo que o homem fala. E hoje Deus coloca no meu coração para mim levar a sua palavra adiante, a esse Brasil afora, a esse mundo afora. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Deus cobra de mim apenas a minha fidelidade. Fui chamado disso, fui chamado daquilo e não dei ouvido. E hoje sou abençoado nas presenças do Senhor Jesus. Tenho meu trabalho de carteira assinada. Já passei por 4 empresas e hoje estou há 5 anos nessa empresa que trabalho hoje. Sou vigilante. Tenho meu próprio negócio. O meu negócio nasceu na crise no ano passado. Enquanto a televisão pregava a crise, Deus me deu discernimento, sabedoria para que eu criasse um negócio e ampliasse a minha renda. E deu certo. A minha filha, foram 7 anos de oração, pedindo a Deus para que Deus nos abençoasse com um filho. E veio a minha filha depois de 7 anos. E hoje eu sou feliz na presença do Senhor Jesus. Agradeço ao Ministério Logos, ao pastor Everardo Silva, ao pastor Jedson Batista, que através de suas pregações eu recebi orientação
para reconhecer que o mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas, mas respeitando o espaço do outro. A Igreja Comunidade Cristã Logos, ela está preocupada com o seu eu, com o seu próprio eu, é saber quem você realmente é. Mostra para as pessoas quem você realmente é e se corrija por dentro, aceite a correção o tempo todo e Deus vai te honrar. Eu já agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, que Deus é maravilhoso, irmão. Vamos encerrar com louvor. Gostaria de agradecer a cada um dos irmãos que se encontraram presente na live. Irmão Almi, né? Sebastiana Cruz, Antônio Sena, Creus Almeida, Valdeci Maria. Tem uma irmã africana aqui que eu não consigo ler o nome. É Tring, Valda Moreira, Geraldo Belo, Gago, Pastor Donizete Silva. Bom dia, irmão. Gleiciane Silva, lá de Capistrano, filha da Nazaré Santana, minha mãe. Tati Silva, Geraldo Belo, Solange Silva, Cleiton Malveira, Tiago Kleber, Tiago Souza, Sandra Romero, Daniel Bezerra, Gade Tula, mais um estrangeiro aqui, Francisco Santos, Carlos Magno e Aparecida Carvalho. Não vou garantir que essa live vai permanecer no ar não, irmão, porque quando eu faço essa mesclagem aqui de louvores, aí eles cobram os direitos autorais. E quando eu falo também de falsos profetas, pessoas que mentem para se engrandecer diante da palavra de Deus, e também de políticos, o Facebook acaba que até mesmo correndo o risco de desativar a nossa conta. Mas se Deus mandou falar, a gente fala, não teme não. Que quando você é crente no Senhor Jesus, 2 palavras você tire da sua vida: medo e vergonha. Deixa Deus te conduzir. Se a palavra permanecer no ar, os irmãos se inscrevam em nosso canal, Missionário Juliano Fernandes. Tem 54 pessoas inscritas, no meu Facebook tem 5.000 pessoas. E eu quero levar essas pessoas para o canal do YouTube, porque se o Facebook bloquear, a gente faz as lives no canal, porque lá não bloqueia não. Então eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Fiquem com Deus, amém, e a paz do Senhor. Vamos encerrar com esse louvor. Ninguém explica Deus, né? Algumas pessoas já me ofereceram cursos de teologia. Porque a teologia, irmão, ela ensina várias técnicas de
conduzir a ministração da palavra de Deus. Só que Deus colocou no meu coração o seguinte: não há necessidade de curso de teologia. A palavra de Deus basta. Se Ele nos colocou nessa missão, Ele vai nos dar sabedoria e discernimento correto para nós conduzir a sua palavra. Então não há necessidade de curso de teologia. Não adianta eu fantasiar uma coisa que eu não sou. Eu não sou teólogo, nem quero ser. Vou fazer simplesmente aquilo que Deus me pediu para que eu fizesse. Mesmo que o mundo não aceite, mesmo que o homem negue esse conhecimento, eu entrego nas mãos de Deus e Ele faz a vontade dEle. Não sou eu que prego, é Ele que ministra através de mim. Sou apenas um vaso usado por Ele. Até hoje ninguém explica a Deus, por mais que você abra um texto, por mais que você fale da palavra de Deus, mas como é que você explica um ser soberano, que tudo fez, que tudo criou e ainda deu seu Filho para libertar-nos do pecado, e nós continuamos pecando? Explica, Deus, para mim, os grandes pastores, os grandes sacerdotes, os grandes sábios, os grandes intelectuais, os grandes teólogos. Explica, Deus, para mim. Ninguém explica, irmão. Deus é soberano acima de tudo. Por mais que o homem se ache, ele não é nada sem a presença do Senhor Jesus na vida dele. Bom dia, irmão. Fiquem com Deus.